Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas microprocessados. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho do periférico DMA, ou em inglês Direct Memory Access. O dispositivo DMA é bastante usado para agilizar cópias entre diferentes regiões endereçáveis da memória. E por regiões endereçáveis eu estou me referindo não só à memória flash, memória RAM, mas também aos periféricos, os registros dentro dos periféricos que a gente pode acessar por endereços, que estão mapeados na memória. Dentro da estrutura de um microcontrolador, um processador se comunica com outros dispositivos, os seus periféricos e memórias, através de um barramento. Este barramento contém bits de dados e de endereços. Então aqui estou representando de laranja o barramento de dados, onde trafegam os dados, e em azul os bits de endereçamento. Então a linha de endereçamento, apenas o processador escreve na linha de endereçamento para preparar um dado para um periférico ou para uma determinada região de memória. Então, por exemplo, se o processador quer ler da memória flash uma nova instrução, ele expõe na linha de endereços um determinado valor, espera a memória flash responder na linha de dados e faz a leitura na linha de dados. Se ele quer escrever num determinado registro, por exemplo no timer, ele vai colocar o endereço do timer no barramento e vai colocar na linha de dados o dado que ele quer escrever. Perceba que a linha de dados ela é bidirecional, ou seja, eu posso tanto ler quanto escrever dados nessa linha, mas a linha de endereços ela é unidirecional, ou seja, somente o processador pode escrever os endereços. Quando o processador escreve o endereço no barramento, todos os dispositivos conectados a esse barramento vão ver este endereço. Porém, apenas aquele que tem o endereço correspondente vai responder a esse chamado. Então, no caso de uma leitura, não haverá conflitos na linha de dados, pois o endereço ele é único. Por exemplo, se eu quero me comunicar apenas com o GPIO, com uma das portas, eu coloco o endereço da porta aqui no barramento de endereços e espero. Todos os periféricos que não tiverem endereços nessa faixa de endereços do GPIO não vão responder. Então eles vão deixar a linha de dados em alta impedância. Somente o GPIO vai responder a esse pedido, respondendo ou com dados ou fazendo a leitura desses dados para internalizá-los dentro do GPIO, dentro da porta. A memória está organizada de tal forma que os 12 primeiros bits de endereçamento são reservados para os periféricos. A memória RAM começa em 2400 até 43FF, a nossa versão simplificada, e a memória flash vai de 4400 até FFFF, também na nossa versão simplificada de 16 bits. Saibam que o MSP ele opera com endereço de 20 bits, na verdade. Aqui a gente está fazendo uma simplificação só para trabalhar com 16 bits apenas. O processador ele opera com todos esses dispositivos de forma equivalente. É por isso que a gente diz que o conjunto de instruções do MSP430 é um conjunto de instruções atômica. Significa que uma instrução ela é indivisível e acessar uma região de memória ou acessar um periférico é indiferente para o processador. As operações de movimentação de dados, de cópia de dados, elas são feitas de diferentes formas, com diferentes modos de endereçamento. A instrução move pode ser usada não somente entre bytes ou words, mas ela pode ser usada para movimentar dados entre registradores, entre regiões de memórias apontadas pelos registradores, com operações a mais, como por exemplo um autoincremento, ou eu posso movimentar dados entre regiões de memórias com índices, apontando por uma região de memória dada por um endereço dentro de um registro, somado com um determinado índice. Para o processador, então, descobrir qual é o endereço com o qual ele quer se comunicar, ele precisa primeiro fazer algumas operações. Então, para os modos de endereçamento entre registradores, o processador não precisa fazer nada, ele simplesmente move ou copia os valores de um registro para o outro, já que os registradores estão internos ao próprio processador. Mas quando o processador quer acessar regiões de memória fora dele, ele precisa decodificar o verdadeiro endereço por trás dessa anotação. Então, quando eu tenho um @R4, o processador vai pegar o valor de R4, vai então traduzir ele para um endereço de memória e vai colocar esse valor aqui no barramento de endereços. Então, ele precisa acessar um barramento além de fazer a movimentação de dados entre o barramento e um registro interno. Quando eu faço uma operação com autoincremento, eu ainda preciso fazer mais coisas além disso. Além de decodificar o endereço com o qual eu quero me comunicar, eu preciso também, depois que essa operação for realizada, autoincrementar o valor do R4, que é uma outra instrução por si própria. Quando eu uso o modo indexado, eu preciso fazer mais coisa ainda. Eu preciso não só tirar o valor de um determinado registro, somar com um determinado índice e depois acessar esse endereço resultante no barramento.
Então é uma operação mais lenta ainda do que as anteriores. E pior é, claro, que eu posso usar, né, regiões de memória tanto na fonte quanto no destino. Então se eu tiver duas regiões de memória na fonte e no destino, essa operação fica mais lenta ainda. Então só para vocês terem uma ideia, o número de ciclos que leva para o processador operar em cima desses diferentes modos de endereçamento são os seguintes. Entre registros, apenas um ciclo, já que a operação é interna ao próprio processador. E quando eu falo um ciclo, é uma batida de clock, ok? Quando eu preciso decodificar e tirar e acessar o barramento externo ao processador, eu preciso de um ciclo a mais. Então é um ciclo só para acessar os registradores e mais um ciclo para esperar o dado voltar aqui, né, pelo barramento. Então eu vou expor o endereço na linha de endereço e vou esperar o dado voltar pela linha de dados. Por isso eu tenho um ciclo a mais. Quando eu tenho um autoincremento, eu preciso de mais um ciclo para fazer a soma final aqui no registrador. Quando eu tenho um acesso a um registrador que não é diretamente o valor do registrador, por exemplo, eu somo um determinado índice ao registrador, eu tenho um ciclo extra para poder pegar o valor do registrador, somar com esse índice, depois acessar o barramento, 3, e depois fazer a operação de movimentação de dados, então 4. E pior ainda, né? Quando eu tenho uma operação desse tipo dos dois lados, lembra que o modo de acesso absoluto ou o simbólico, né, sem o E comercial, que são acessos indexados, é relativo ao gerador de constantes, ou é relativo ao PC, se for no caso simbólico. Esta situação aqui é o pior caso. Eu tenho exatamente 6 ciclos para realizar uma movimentação de dados entre memória. Então, o processador, apesar dele fazer várias operações e te dar uma grande flexibilidade, né, em relação ao acesso da memória, ele não é muito bom para copiar dados entre diferentes regiões de memória. Ele demora muito tempo para fazer isso. Para acelerar um pouco esse processo, existe um periférico dedicado para copiar dados entre regiões de memória, é o DMA. O DMA pode ser visto como um coprocessador, um outro processador que está conectado ao mesmo barramento que o processador principal, só que ele só realiza uma instrução. Ele é especializado para fazer cópias entre regiões de memória. Ele só realiza a instrução move. E toda a instrução move que ele faz, independente da região de memória que ele acessa, ele sempre leva 2 ciclos. Ou seja, ele é bem mais eficiente que o processador. Só que o barramento de endereços só pode ser acessado por um dispositivo por vez. É como se o processador e o DMA fossem dispositivos mestres que controlam este barramento, e todos os demais periféricos são os dispositivos escravos. Como só pode haver um mestre operando por vez, um mestre que controla o barramento por vez, o DMA, quando ele opera, ele vai travar o processador, ele vai impedir que o processador realize suas instruções. Então ele vai ativar um bit de halt CPU, né, para parar o processador por um determinado período. O DMA então entra em operação, realiza a cópia e depois solta o processador para ele voltar a operar. Se a cópia for muito longa, pode ser que o processador fique desligado por muito tempo, né? Mas isso vai depender da nossa configuração do DMA. Vamos ver agora como a gente configura o DMA. Eu gosto de falar que o DMA, o dispositivo DMA, ele tem 4 configurações, ou melhor, 4 agrupamentos de configurações principais. Como a gente realiza cópias entre dispositivos, né, entre regiões de memória, eu preciso, claro, do endereço de origem, do endereço de destino e qual é o tamanho dessa cópia. Até agora nós temos 3 agrupamentos de configurações. O quarto a gente vai ver daqui a pouquinho. Os endereços de origem e de destino, eu posso realizar cópias não somente em endereços fixos, mas eu posso realizar cópias entre regiões da memória. E aí eu vou dizer para o DMA se eu vou copiar a partir de um endereço de origem, se eu vou incrementar esse endereço, ou se eu vou decrementar, ou se eu vou mantê-lo fixo. E o tamanho da cópia, é claro que isso que vai indicar quantos bytes ou quantas words eu vou copiar. Por exemplo, eu posso selecionar então realizar uma cópia de um endereço de origem fixo para um endereço de destino fixo. Nesse caso, o dado que está nesta região de memória vai ser copiado para a região de memória, né, apontada pelo endereço de destino. Uma outra opção seria selecionar então um incremento para fazer com que o endereço de origem incremente e o endereço de destino seja fixo. Então eu vou copiar uma determinada região de memória de origem para um endereço fixo de destino, fazendo com que a cada nova cópia eu ande com o endereço de origem de uma unidade. Então copiei o primeiro valor para cá, copiei o segundo valor para cá,
e copiei o terceiro valor para cá também. Então o endereço de destino ficou fixo. Eu também posso fazer os dois endereços andarem juntos para copiar duas regiões de memória. Dessa forma, eu vou copiar esta região de memória para esta região de memória. Então toda cópia vai fazer o ponteiro da cópia andar de 1. Eu posso, se eu quiser, também misturar as diferentes configurações, fazendo com que o endereço de origem seja incremental, enquanto o endereço de destino seja decremental. Eu decremente a cada cópia. Para isso, eu vou então copiar esta região de memória para esta região de memória, invertendo a posição das palavras ou dos bytes que eu queira copiar. E aí, quando eu copiar esse dado aqui, eu vou colocar ele nesta posição. A próxima cópia vai fazer esse dado do meio vir para cá, e a próxima cópia vai fazer o último elemento vir para o primeiro elemento do destino. Então a gente pode fazer essas misturas se a gente quiser. Eu havia comentado com vocês no começo do vídeo que a configuração do DMA se resumia em apenas 4 agrupamentos de configurações. Aqui nós temos apenas 3. A quarta configuração é justamente o cara que vai dizer quando que a gente inicia a cópia, quando que a gente vai realizar a cópia. A gente dá o nome de gatilho ao sinal que inicia uma cópia. Então a escolha do gatilho é a quarta configuração aqui no nosso agrupamento. Então o gatilho pode vir de um pedido do DMA, então isso aqui é um gatilho por software, onde eu vou escrever um determinado bit do DMA para iniciar uma determinada cópia, ou eu posso deixar a cópia ser realizada por um temporizador. A flag do temporizador funciona como gatilho na hora de realizar essa cópia. Outros gatilhos possíveis são flags de interrupção de transmissão e recepção das interfaces seriais, sejam elas o ART, I2C ou SPI, ou flags de término da conversão do ADC, qualquer que seja o canal a gente pode usar aqui também. Para que esse gatilho seja visto pelo canal de DMA, a gente precisa então ativar o bit de Enable, para que então o trigger seja visto pela interface. Essa interface, depois de uma cópia, ela automaticamente desabilita o Enable, a não ser que você tenha escolhido modos repetitivos. Falando em modos de cópia, existem basicamente 3 modos de operação. Na verdade são 2, tá? Com algumas variantes. A primeira é chamada de cópia única. A cópia única faz apenas uma cópia por gatilho, então chega um gatilho, ele realiza uma cópia. O modo de rajada é o modo que realiza N cópias, dada pelo tamanho configurado aqui nesse registrador, quando há um gatilho na entrada. Então, um gatilho de entrada gera N cópias de uma vez só. Se essa cópia é muito longa, pode ser que o processador fique parado por muito tempo esperando o DMA terminar. Para resolver esse problema, existe um modo de rajada em blocos. E o modo de rajada em blocos faz a cópia de N valores, intercalando 2 ciclos do processador com 4 cópias do DMA, resultando na condição que o processador opere em 20% da sua carga de trabalho. Então eu vou trabalhar 8 ciclos de clock do DMA, mais 2 ciclos de clock do processador. Então isso aqui é bastante útil quando eu quero realizar cópias longas, sem deixar que o processador pare por completo. Esses 3 modos têm também a sua variante repetitiva. Então se na versão não repetitiva um gatilho gera uma cópia, ao final dessa cópia o Enable vai para 0, ou seja, o próximo gatilho não vai gerar uma nova cópia. No modo rajado não repetitivo, um gatilho gera N cópias e ao final da enésima cópia, o Enable vai para 0. Então, eu não recebo mais gatilhos. A variante repetitiva mantém o Enable em 1 após a última cópia de uma sequência, fazendo com que o próximo gatilho depois da última cópia da sequência seja recebido com sucesso. E aí eu não preciso interferir na cópia ativando o Enable de novo quando eu quero receber mais um gatilho. É claro que vai depender de caso para caso. Vamos ver alguns casos práticos. Suponha que eu queira copiar uma determinada região de memória para a interface UART e eu queira enviar uma frase, uma sequência de letras para o registro TXBuffer, para que o registro de TXBuffer então converta esses bytes em bits de maneira serial e envie pela interface UART. Então para isso eu vou copiar primeiro o H, depois o E, depois o L, os bytes que representam essas letras na tabela ASCII. E para fazer isso a gente pode usar então um canal de DMA. Qual é a configuração adequada aqui? Bom, eu tenho o endereço de origem, que é o endereço 2400, e eu tenho o endereço de destino, que é o endereço do TXBuffer. O endereço de origem ele deve ser incrementado a cada nova cópia, então eu vou selecionar o modo incremental para o endereço de origem. Mas o endereço de destino ele é fixo,
porque o txbuffer ele sempre se mantém na mesma posição de memória. Então eu vou selecionar aqui o endereço fixo. O tamanho da cópia é o tamanho da string, né? O tamanho dos caracteres que eu queira enviar. Neste caso aqui, eu tenho 5 para a palavra hello e 5 para a palavra world. Então eu vou ter tamanho 10. Então eu vou colocar aqui um tamanho de 10. Como as letras na tabela ASCII são representadas com 1 byte, eu não vou copiar words de 16 bits, eu vou copiar apenas bytes. Essa cópia deve ser feita com qual gatilho de entrada? Se eu quero copiar no txbuffer, imagina se eu copiar de uma vez o H e depois o E, depois o L, depois o L, tudo de uma vez, um em cima do outro. A interface UART ela demora um certo tempo para transferir esses bits. Se ela demora um certo tempo para transferir esses bits, eu preciso então esperar que o buffer de transmissão esteja vazio. Então a boa sinalização para usar como trigger de escrita aqui é o gatilho de TX e FG. Então como gatilho eu vou usar o TX e FG. E agora eu tenho que pensar, qual é o modo de cópia que eu vou realizar aqui? É cópia única repetitiva, cópia de rajada repetitiva ou cópia de rajada em blocos repetitiva? Bom, a quantidade de dados aqui não é muito grande para escolher uma rajada em blocos. Poderia ser uma rajada. Só que a rajada não pode, porque senão eu vou sobrescrever valores do registro de transmissão enquanto ele estiver transmitindo, enquanto o buffer de transmissão ainda estiver preenchido. E eu não posso sobrescrever, porque senão o dado anterior vai ser descartado. E eu não quero isso. Então eu quero o modo cópia única, não repetitiva. O nome cópia única pode enganar um pouquinho, porque na verdade não é uma cópia única de 1 byte, é uma cópia única no sentido que eu tenho um trigger para uma cópia. Mas como eu indiquei o tamanho de 10 bytes de transferência, cada trigger que eu receber vai gerar uma cópia. E ao final dessas 10 cópias aqui, ao final da sequência de 10 cópias, eu vou ter o enable vai para 0 automaticamente. Então eu vou transferir essa palavra e depois Então eu vou primeiro transferir esses 10 caracteres aqui e depois o enable vai automaticamente para 0 para impedir que uma próxima flag que indica, né, que o buffer de transmissão está vazio, que ele deve ser preenchido, inicie uma nova cópia da mesma região de memória. Então eu não quero isso, quero copiar apenas uma vez. Quem faz essa cópia então é o DMA. Agora imagina uma outra situação onde eu quero tirar do conversor AD o resultado das conversões dentro do buffer de memória. Eu quero, por exemplo, retirar o dado do mem0, apenas do mem0, tá? Então eu estou realizando uma amostragem repetitiva de um canal apenas e quero colocar esse dado aqui numa região de memória a partir do endereço 2400. Então o endereço de origem é o endereço do ADC, do mem0. E esse é um endereço fixo, ele não vai incrementar porque eu não quero copiar os demais valores, eu quero copiar apenas o do resultado do mem0. O endereço de destino, agora sim, esse aqui vai ser incremental, e eu vou iniciar ele no valor 2400. O tamanho da cópia vai depender de quantas amostras eu quiser salvar no meu vetor. Por exemplo, se eu quiser realizar cópias para, por exemplo, em seguida realizar uma filtragem ou em seguida realizar a transformada de Fourier, eu posso setar o tamanho aqui como, por exemplo, 256 amostras. Vamos fazer agora a escolha do gatilho. O gatilho, nesse caso aqui, deve ser a flag que indica o término da conversão do canal 0. Então vai ser o ADC e FG. E agora, qual é o modo de operação que eu devo selecionar aqui? Se eu quero então tirar amostras do ADC que estão chegando sempre na mesma região de memória, eu vou usar também uma cópia única. Só que dessa vez eu vou usar uma cópia única repetitiva. Por quê? Porque eu quero que o meu buffer na memória RAM seja um buffer circular. Porque eu quero que ao final da conversão dos N valores da entrada, eu realize uma operação e que a próxima amostra continue sendo salva nessa região de memória. Então eu vou realizar uma operação com essas amostras e depois eu quero continuar salvando dados nessa memória. Então eu vou usar um modo repetitivo nesse caso, porque eu quero que o enable continue igual a 1, mesmo após a sequência ter terminado. Um outro caso interessante aqui do conversor AD é quando eu faço a conversão de várias amostras e quero copiá-las todas de uma vez para uma determinada região de memória. Por exemplo, eu converti 3 valores diferentes representando 3 sensores diferentes de temperatura. Esses 3 sensores de temperatura eu quero mapear eles para 3 variáveis, né? Variável sig0, sig1, sig2, e eu quero que essa cópia seja feita de uma vez só ao final da última conversão. Então o gatilho vai ser o mesmo, o endereço de origem vai ser o mesmo,
Só que agora eu vou selecionar o modo incremental para o endereço de origem. E o endereço de destino também vai ser o mesmo, e eu vou selecionar agora o modo incremental também. Então o tamanho, por exemplo, se eu quero copiar apenas 3 amostras, eu vou copiar 3 amostras e vou selecionar como tamanho um tamanho de uma word, já que o resultado do conversor AD é uma palavra de 12 bits, ou seja, ela excede os 8 bits de 1 byte. O gatilho vai ser o mesmo, né, que é o gatilho do conversor AD, então não preciso mexer nisso. Entretanto, o modo de operação, agora eu vou escolher o modo rajada, e o modo rajada não repetitivo, porque eu quero copiar os dados, que são dados de leituras pontuais, tá? Não necessariamente dados periódicos, porque eu estou trabalhando com sensores de temperatura, né? E aí eu faço uma medida de vez em quando. Então eu escolho o modo rajada para copiar essa região inteira de uma vez só para essa outra região inteira. E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha deixado claro aqui o funcionamento do dispositivo DMA. Só para relembrar então, o DMA é um dispositivo que realiza cópias entre regiões de memória. Para configurar um DMA, você precisa configurar o endereço de origem, o endereço de destino, o tamanho e o gatilho que vai iniciar. Quando a gente faz a escolha do gatilho, a gente tem que também escolher qual é o modo de operação desse dispositivo, se um gatilho vai gerar uma cópia, se um gatilho vai gerar N cópias, ou se o processador vai operar um pouquinho durante essa cópia do DMA. Eu também posso optar por realizar cópias de maneira consecutiva, ou seja, de maneira repetitiva, ou não. Espero que vocês tenham então aproveitado esse vídeo. Aguardo vocês na nossa aula síncrona para a gente fazer alguns exercícios sobre esse tema. Até loguinho!